Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos falar sobre a renderização condicional. Porque nós precisamos falar de renderização condicional antes de seguirmos nosso mini projeto 1. O nome pode parecer complicado, mas a ideia de renderização condicional é muito simples. Nela, o JSX a ser retornado depende de uma condicional. Até o momento, o JSX que retorna de um componente é sempre o mesmo. Claro, dentro do JSX ele pode depender de props e do estado, mas a lógica, o JSX é o mesmo. Só que não precisa ser assim. Um componente funcional é uma função JavaScript. Então a gente pode utilizar if-else dentro da função, por exemplo, para colocar condicionais do tipo que se a condição for satisfeita, vai retornar um certo JSX. Se não, vai retornar outro JSX. Então a gente pode utilizar if-else, porém, dentro do JSX nós não podemos utilizar if-else, mas podemos utilizar o operador ternário ou operadores de curto-circuito. Então, se a gente quiser utilizar fora do JSX, podemos colocar if-else, ou se for a condição for dentro do JSX, utilizamos ou ternário ou curto-circuito. Vamos ver isso no código. Então, eu comecei aqui um novo projeto, bem simples, só tem aqui um componente app, vai ser só para essa aula, só para demonstração, e está aparecendo aqui centralizado na tela. O app aqui está centralizado e vamos agora colocar alguma condicional. Bom, para isso eu vou criar um estado const, vou botar aqui load, porque a ideia seria esse componente, ele vai buscar dados em algum site, ele vai fazer um request em algum site e enquanto os dados não chegam, vai aparecer load na tela. A partir do momento que os dados cheguem, não vai aparecer mais load, vai aparecer os dados. Então load, set load, aqui eu vou fazer só a parte do load, a gente não viu ainda como buscar dados em um site, vai ser um estado use state, tab, ele já auto-importou o meu use state e vai começar como false. E aqui eu posso colocar uma condicional. Se load, que é a mesma coisa que loading igual a true, mas não precisa, basta colocar if load, ele vai retornar H1 load. Se não, ele vai passar desse if, vai chegar aqui, return, e aqui eu vou trocar também por um H1, só para ficar maior, dados. Vou salvar. Como está false, deve aparecer dados. Vamos ver. Dados, exatamente. Agora eu vou trocar aqui para true. True. E aí vai alterar para load. Bom, mas aqui nós temos dois returns. Às vezes não é legal colocar dois returns. Então vamos tentar colocar a condicional dentro do return. Vou apagar aqui esse primeiro. E aqui a gente poderia pensar, vamos... Talvez, botar aqui um div principal, vamos botar um if aqui, if, load, então, bom, já tá dando erro aqui, né? Seria h1, load, else, algo assim, h1, dados, mas não pode, vê que ele dá erro. Porém, podemos utilizar o operador ternário. Como é que funciona o operador ternário? Primeiro colocamos a condição, no caso a condição é load. E agora, interrogação, e aqui vai entrar o que acontece caso a condição seja satisfeita, dois pontos, e aqui vai entrar o que acontece caso a condição não seja satisfeita. Então, se load for true, aqui vai ser H1, load, e se não foi feito, se for false, aqui vai ser um H1, dados. Vou salvar, e vamos ver que funciona. Load, porque está true, vou modificar para false, e aqui vai estar dados. Então, assim que nós utilizamos o operador ternário em JSX, e a gente vai utilizar bastante ao longo desse curso. Porém, se a gente quiser que esse load seja H1, e se ele não tiver load, eu não quero retornar nada. Então, aqui seria o quê? A gente não pode colocar nada. Bom, a gente pode colocar vazio, ou null. Botar null, que null vai retornar vazio. Então, quando for false, vai estar vazio, e quando for true, vai estar load. Nesse caso, a gente pode, ao invés de utilizar o operador ternário, utilizar o operador de curto-circuito. Como é que funciona o operador de curto-circuito? Ele é bem simples. Bom, existem vários, né? Esse aqui é o operador com o AND. Então, bota EE. O que acontece aqui? Caso o operando da esquerda seja true, o operando da direita vai ser executado. Então, se load for true, ele vai executar o H1. Se load for false, ele não vai executar o H1. Então, funciona da mesma forma. Loading true, mostra o loading false, não mostra nada. Vamos ver. True, está aqui loading.
false, não mostra nada. Então, essa foi uma aula bem rápida de renderização condicional, operadores ternários e de curto-circuito. Mas nós vamos ver mais sobre isso ao longo de todo esse curso.